E a Petrobras e as consequências da alta dos preços é o destaque também no mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Luiz, bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Samidana está em férias, então ao longo dessa semana tocaremos nós mesmos aqui o mercado financeiro com as principais notícias do mundo da economia e das finanças. Notícia principal do dia, claro, a renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que assustou os investidores. As ações da empresa abriram em queda, o índice Bovespa como um todo também abriu em queda, mas depois se recuperou. No acumulado em 30 dias, as ações preferenciais da Petrobras acumulam perdas de 25% devido a uma enorme pressão política para que a estatal controle preços. Pressões essas que vêm desde o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ameaça até mesmo instalar uma CPI, quer aumentar a tributação sobre a empresa. Pressão essa que vem do presidente Jair Bolsonaro, que em diversas declarações já reclamou dos reajustes de preços. E, claro, pressão essa que também vem do líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, que já avisou que se vencer as eleições vai intervir na Petrobras. É claro que isso deixa os investidores receosos em colocar o dinheiro na empresa. O índice Bovespa, como eu disse, nesse momento está em alta agora, após uma abertura negativa nesta manhã. Uma recuperação das ações da Petrobras, vamos aguardar os próximos passos. No mercado de moedas, a moeda americana, o dólar opera estável, vendida a R$ 5,15, e o Bitcoin, que tomou um tombo histórico na semana passada, hoje está em alta de 4,6%, voltou ao patamar dos 20 mil dólares. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, no mercado financeiro, nós recebemos o estrategista-chefe da Inversa, Rodrigo Natali. Natali, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Natali, como é que você avalia essa questão da Petrobras? Assusta essa pressão política e qual deve ser o comportamento do investidor em relação aos papéis da empresa? Boa tarde. O comportamento dos investidores, eu acho que tem que se dividir em duas etapas, né? Quem quer fazer alguma coisa de curto prazo, quem quer fazer alguma coisa de longo prazo, né? O papel tem um risco eleitoral muito grande, há uma diferença razoável entre o comportamento dele se o Lula ganhar, por exemplo, ou se o Bolsonaro ganhar, por exemplo. Então, isso tem que ser levado em conta caso você carregue o papel. Com relação ao curto prazo, além das forças de entender, né, qual é o tipo de medida que o Caio, o novo presidente está entrando, vai tomar, também tem vindo uma pressão externa que justifica um pouco da dinâmica de preço, né? Da mesma forma que aqui caiu 25% a Petrobras, lá fora as ações da ExxonMobil, da Chevron, das grandes empresas de óleo em geral, de petróleo em geral, caíram 25% de uma semana para cá. Então foi um movimento local também, né, pela agenda cheia de novas informações, mas houve uma venda do setor como um todo através do globo, o que também justifica uma pressão tão grande, principalmente a que a gente viu na sexta-feira, né, de quase 9%, basicamente com uma notícia positiva por trás, né, para a empresa, que era um aumento, né, negativa para a maioria das pessoas. Pois é, esse foi um ponto interessante, porque na sexta-feira, enquanto muita gente emendou por causa do feriado, as ações da Petrobras despencaram num dia em que, tese, elas deveriam ter subido, porque a Petrobras anunciou um reajuste nos preços tanto da gasolina quanto do diesel. E, obviamente, quando ela sobe o preço, ela tem um potencial de aumentar o seu próprio lucro. Agora, Natali, a gente está com uma tarja, para quem nos acompanha tanto pelo YouTube quanto pela TV Jovem Pan News, com a seguinte pergunta: é hora de comprar ações da Petrobras ou o fato dela ser ainda uma estatal, ou pelo menos ter uma ingerência estatal muito grande, isso pressupõe um risco enorme para o investidor? Qual é a sua visão, Natali? A minha opinião é que não é hora de comprar agora. A gente tem um evento muito importante pela frente, que é a eleição, que eventualmente, dependendo da política de cada candidato, a empresa pode ter um destino muito diferente. Então ela vira quase como uma aposta, dado que a essa altura do campeonato é impossível saber qual candidato vai ganhar. Então a gente prefere coisas que fazem mais sentido macroeconômico e que tem um caminho um pouco mais claro pela frente. Natali, na semana passada, a gente teve a tal da super quarta-feira, em que o nosso Banco Central, o Comitê de Política Monetária do BC, aumentou os juros em 0,5 ponto percentual. E lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve também elevou a taxa num ritmo ainda maior, em 0,75 ponto. As bolsas reagiram negativamente, principalmente porque muitos analistas temem uma recessão global a partir, claro, da maior economia do mundo, os Estados Unidos, se houver exagero na alta de juros para combater
combater a inflação. Queria entender qual é o seu cenário. Você enxerga risco de recessão global? Sim, acho que o risco ele aumentou, ele já existia já na curva de juros americana, e ele aumenta conforme for a sua percepção de que o Fed vai realmente ser agressivo, né, com relação à alta de juros. E ele foi, como você falou, ele subiu os juros mais do que o próprio BC brasileiro, né, que é uma coisa muito rara de acontecer. E então, se ele continuar realmente querendo ir atrás da inflação e ficar à frente desse movimento inflacionário, é necessário que ele ponha a economia em desaceleração, e é necessário que ele faça com que ou a economia ceda ou que os preços ativos, né, que a bolsa, os commodities, os bonds cedam de preço. Então, não tem como você fazer um ajuste monetário sem causar algum tipo de problema em algum outro lugar da economia. Natália, o nosso Banco Central também subiu juros, deixou aberta uma janela de oportunidade para subir novamente na reunião de agosto. Nesse contexto de juros em alta, qual a recomendação para o investidor? Vai para a renda fixa, que está mais garantido ganhar dinheiro lá, ou você enxerga oportunidades na Bolsa, dado que a Bolsa caiu bastante nos últimos dias? Normalmente, um momento bom de você entrar na Bolsa é quando está no final de uma alta de juros, né? A gente está no final de uma alta de juros, talvez a gente tenha mais uma reunião, e talvez até mais outra, né, se a gente tiver alguma surpresa, mas a gente está mais próximo do final do que no começo. Da mesma forma que a hora de sair da Bolsa, né, foi quando a gente viu nossas mínimas de juros a 2%. Quem vendeu lá e migrou para a Caixa, ou migrou para uma IPCA, se deu muito bem. Então, eu não digo que é para todo mundo, o mercado de ações ele tem um risco mais elevado, mas aqui, nesse nível de preço, para algumas ações específicas que têm menos risco político, eu acho que já pode ser um momento de começar a sair um pouco e se diversificar para esse tipo de coisa. Para quem quer não ter o risco eleitoral, eu acho que ficar na renda fixa esperando talvez seja a melhor opção. Agora são 2h57. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o estrategista-chefe da Inversa, Rodrigo Natali. Natali, você mesmo mencionou que nós temos pela frente um processo eleitoral que vai chacoalhar os mercados, com certeza. E os dois principais candidatos, segundo as pesquisas, são Lula e Bolsonaro, que na agenda econômica tem visões bem divergentes, talvez com exceção dessa questão da Petrobras, que os dois, cada um do seu jeito, acabam apostando numa intervenção da Petrobras, mas em outros temas, como por exemplo o teto de gastos, o Lula quer rever, o Bolsonaro acha que o teto de gastos é positivo a partir da equipe do Paulo Guedes. Reforma trabalhista, o Lula já falou diversas vezes que quer mudar, quer rever, quer revogar a reforma trabalhista. O presidente Bolsonaro defende a reforma trabalhista. Portanto, o Lula tem uma visão econômica mais de intervenção do Estado na economia, enquanto o Bolsonaro tem uma visão mais liberal com a sua equipe, a equipe do Paulo Guedes. A minha pergunta é, quem tem a melhor agenda econômica? É essa mais estatizante do Lula ou é a mais liberal do Bolsonaro? Eu tenho um viés mais liberal, assim, eu não gosto muito da intervenção do Estado em tudo. Então, eu prefiro um pouco mais a agenda do Paulo Guedes, mas eu acredito que mesmo com ele, eles vão ter que revisar o teto de gastos, porque da forma como ele é feito hoje, não é justo que todo o superávit primário, né, que o Estado tenha vá só para amortização de dívida. A gente é carente de investimento, a gente tem uma carga tributária muito grande, então teriam outras coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro, que eu acho que faz com que essa solução do Temer, né, criada ali logo depois do final do governo Dilma, né, o teto de gastos que ele mesmo disse na época que deveria durar 6 anos, eu acredito que seja o caso de revisá-lo também, mesmo se for Bolsonaro. Natália, você vê algum risco de, no caso de vitória do Lula, de a autonomia do Banco Central ser revista? Ela pode não ser revista, mas ela pode ser não ocorrer na prática. Porque se a gente chegar no final do ano e o Banco Central não vai ter cumprido a meta de inflação, e também não a de crescimento, não a de emprego, o presidente reeleito, né? O presidente eleito, desculpa, ele pode chamar o Senado e, por maioria simples, ele pode demitir o presidente do BC e a diretoria do BC e colocar na prática alguém novo, o que mata praticamente a ideia do projeto de lei do Banco Central Independente. Então, diferente do Paulo Guedes, que perdoou, né, a não cumprimento da meta de inflação, um outro presidente poderia não cumprir e botar o seu presidente do BC. Para a gente concluir, temos apenas 30 segundos. Bitcoin, na sua opinião, é loteria ou um bom investimento?
Eu acho que é loteria. Resposta pragmática, né? A gente sempre alertou aqui no mercado financeiro, para quem gosta de aventuras, colocar no máximo 5% em Bitcoin, que já é um risco enorme cá entre nós. Rodrigo Natália, estrategista-chefe da Inversa, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço, até mais. Nós vamos encerrando o programa Mercado Financeiro de hoje e, claro, compromisso renovado amanhã às 2h50 ao vivo aqui na Jovem Pan News dentro do Headline News.